E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área pra gente trazer as últimas informações, notícias aí da preparação do São Paulo para enfrentar, para receber o time do Lanús hoje às 7h15 da noite no estádio Cícero Pompeu de Toledo, nosso querido Morumbi, para definir aí a próxima fase, né, a classificação do São Paulo, se tudo der certo, se Deus quiser, né, o São Paulo conseguir passar aí para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bom, São Paulo vem num grande momento, né, gente? São Paulo, depois de uma goleada acachapante em cima do Flamengo no final de semana, o São Paulo vem com a moral lá em cima para justamente poder sacramentar essa classificação. Vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo duríssimo, a gente sabe como é que jogam, né, os clubes argentinos, os times argentinos. A gente viu o jogo de ida lá, né, no La Fortaleza, como eles chamam, né, o estádio lá do Lanús. O São Paulo acabou perdendo por 3-2, o Brenner brilhou mais uma vez, né, um menino iluminado, vem fazendo grandes partidas, grandes jogos, mas não foi suficiente para que o São Paulo viesse com um resultado melhor, né, na bagagem. O José Sandi, o atacante deles lá de 40 anos, artilheiro máximo lá da equipe deles com 129 gols, acabou fazendo 2 gols e aí o Lanús venceu por 3-2 o São Paulo. O São Paulo precisa nesse momento, gente, de uma vitória simples, já classifica o São Paulo para a próxima fase. Por quê? Porque, diferentemente da Copa do Brasil, a Sul-Americana tem o peso do gol fora. Então o São Paulo fez 2. Se o São Paulo vencer por 1-0, já basta para a gente poder passar para as oitavas de final da Sul-Americana. A mesma coisa, 2-1 da São Paulo, 3-2 da pênalti, e se for 4-3 para o São Paulo, aí dá Lanús por conta também dos gols fora de casa. Então, o São Paulo tem uma tarefa complicada, mas não é impossível, é bem plausível a classificação do São Paulo, se o São Paulo entrar com o mesmo espírito que entrou para enfrentar o time do Flamengo no Maracanã, né, no final de semana agora. Então, se o São Paulo chegar a jogar 60%, 70% do que jogou contra o Flamengo, né, que no meu modo de entender foi uma das melhores exibições do time comandado pelo Fernando Diniz, se não a melhor, o São Paulo consegue essa classificação. E aí tem essa sina, né? A gente precisa quebrar essa sina contra os argentinos, nesses jogos mata-mata que o São Paulo teve aí nos últimos anos contra Defensa e Justiça, contra Tajeres, contra Colón. O São Paulo precisa quebrar de uma vez por todas esse tabu aí de não conseguir passar por times argentinos de menor calibre, né, de menor história, de menor proporção e de menor representatividade ali, né, tanto na Argentina como na Sul-América. E aí o São Paulo provavelmente vai vir com o time que ganhou, que venceu, que meteu uma goleada no Flamengo. Provavelmente o Fernando Diniz vai manter a mesma escalação, com o Thiago Volpi no gol, Tietê, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, e na frente Luciano e Brenner, o menino iluminado. Tomara que ele deixe mais um hoje na noite lá no Morumbi. E aí, gente, a questão é justamente essa, né? A dúvida principal que está pairando ali, pelo menos o que estão dizendo, né, é em relação a essa situação da lateral direita do São Paulo com o Tietê. O Tietê é improvisado naquele lugar, mas fez um grande jogo contra o Flamengo, fez um golaço, gol de empate ali contra o Flamengo, quando o São Paulo perdia de 1-0. E o Tietê nunca faz gol na vida, na história dele, ele mal consegue chutar uma bola para gol, mas ele jogou muito bem, a gente tem que elogiar, e fez um belo gol, um gol de extrema importância para aquela reação que o São Paulo teve. E aí provavelmente o Fernando Diniz vai manter. Se ele já mantinha o filho bastardo dele e jogando aquela bolinha que o Tietê estava jogando, agora que ele fez uma grande exibição contra um time importantíssimo no campeonato, que é o Flamengo, provavelmente ele vai ser mantido na lateral direita. Isso por quê? Porque Igor Vinícius já se recuperou daquela contratura muscular que ele teve, ele esteve disponível, né, lá no Maracanã, no banco de reservas, mas o Tietê foi muito bem, ele nem chegou a entrar em campo, então provavelmente ele vai ser mantido, o Tietê vai ser mantido na lateral direita. Outra novidade
Hernanes e Juanfran estão à disposição também do treinador do São Paulo, serão novidades no banco de reservas, estarão também ali à disposição do técnico caso ele queira utilizar, né, os dois jogadores aí do São Paulo. E aí, gente, a situação muda um pouco de figura, porque o São Paulo vem com essa motivação, meteu 4-1 no Flamengo, amassou a equipe carioca lá em pleno estádio do Maracanã, e o Lanús, ao contrário, vem de derrota. O Lanús estreou no Campeonato Argentino no final de semana e perdeu do Boca Juniors por 2-1. Então é um resultado aí que pode dar uma mexida aí na confiança da equipe argentina, mas claro, independente de qualquer coisa, é outro campeonato, é uma outra fase, é um outro contexto, e o São Paulo precisa ficar muito de olho aberto para a gente poder se classificar, para poder passar para as oitavas de final da Sul-Americana. E caso o São Paulo passe, o São Paulo já sabe quem enfrentaria na próxima fase das oitavas, que é a equipe do Bolívar. O Bolívar enfrentou o Audax Italiano do Chile e o Bolívar acabou sacramentando a sua vitória, né? Acabou passando aí do Audax, tinha perdido o primeiro jogo, se eu não me engano, de 2-1 no Chile, mas aí na altitude lá de La Paz, a gente sabe como é complicado jogar lá. 3-0 para o Bolívar, e o Bolívar está classificado nas oitavas, esperando aí o vencedor do confronto entre São Paulo e Lanús. Tomara que sejamos nós e tomara que a gente consiga fazer um bom jogo, né? A gente passando aí do Lanús primeiro, esse é o foco, que a gente consiga ter toda uma preparação importante aí para enfrentar o Bolívar também nas oitavas de final, tá bom? Gente, é isso, então aguardo os comentários de vocês, o que vocês acham da equipe, o que vocês acham desse jogo especificamente, se a gente deveria encarar com a equipe titular. No meu modo de entender, tem que ir sim com o melhor que a gente tem, porque o São Paulo tem que ir no máximo de frentes possível para a gente poder aí levantar um caneco. Ah, eu já ia me esquecendo. E falando nisso, você que não segue a gente lá no Instagram, corre lá no Tricolazo_FC, @Tricolazo_FC. Eu joguei uma enquete para vocês lá, até para a gente brincar um pouco, para a gente descontrair um pouco nesse momento de fila, né, que o São Paulo vem vivendo há 8 anos. Eu coloquei lá uma promessa: se o São Paulo for campeão de algum campeonato, seja Copa Sul-Americana, Copa do Brasil ou mesmo Campeonato Brasileiro, o São Paulo sendo campeão nessa temporada de algum título, tem lá uma enquete. Ou eu vou raspar zero a minha cabeça aqui, tirar o cabelito aqui, ou eu vou tingir a cabeleira aqui também. Tá lá as duas opções. Eu conto com o voto de você. Se você não for lá votar, o São Paulo não vai ser campeão, hein? Então tá lançado o desafio, corre lá pra gente brincar um pouco, deixar um pouco mais leve esse momento, e aí eu coloco lá a opção vencedora e tomara a Deus que eu consiga cumprir, porque eu cumpri, né, porque o São Paulo foi campeão. Então é isso, gente, aguardo lá os comentários de vocês, correm lá no Instagram, participem da enquete também, e eu volto ainda hoje, obviamente depois do pós-jogo ali, pra gente analisar, se Deus quiser, a classificação do São Paulo, tá bom? Grande abraço pra todo mundo e vamos São Paulo!